Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, ok? Bom, vamos lá. Bom, vamos começar falando aqui sobre a questão da composição e competência da Justiça Eleitoral. Tá? Composição e competência, ela é basicamente determinada aí pela Constituição, pela nossa Constituição e pelo Código Eleitoral. Tá? Vamos começar com a Constituição. O artigo 118 da Constituição traz ali a composição total da Justiça Eleitoral. Eu vou ler junto com vocês, pessoal. Vamos lá. São órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Tá? Na sequência, a gente pode fazer uma análise aí do Código Eleitoral, que ele quase que reproduz o que diz a Constituição, né? No entanto, ele vem detalhando um pouco mais, trazendo alguns detalhes aí sobre a questão dos TREs e a questão do TSE. Então vamos lá para ler aí o artigo 12, aí a gente na sequência faz uma análise também dele. Tá? Artigo 12 do Código Eleitoral diz o seguinte: são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. Opa, já temos aqui bastante informação. Ó, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. Portanto, nós vamos saber a partir daqui que a gente tem um TSE que fica em Brasília e que tem jurisdição sobre todo o Brasil. E na sequência, vamos lá. Inciso 2 diz: um tribunal regional na capital de cada estado, no Distrito Federal e mediante proposta do Tribunal Superior na capital do território. Inciso 3, juntas eleitorais. Inciso 4, juízes eleitorais. Então, vimos também as informações constantes aqui desse artigo sobre o TRE, capital do estado ou de cada estado, do Distrito Federal, também vai ter um TRE, e mediante proposta do Tribunal Superior, a capital do território. Como desde 1988, com a nova Constituição, né, com essa que temos em vigor, já não temos mais territórios, então essa última parte do inciso 2, ela não, por enquanto, pelo menos, não vai ter muito efeito para nós. Tá? Continuando. A Justiça Eleitoral, pessoal, ela vai funcionar numa forma piramidal, numa estrutura piramidal. E como seria esta pirâmide? Então, vamos tentar aqui, olha, desenhar uma pirâmide para vocês. Tá? No topo da pirâmide, nós vamos ter aqui o TSE, pessoal. Tá? Seria a instância máxima, a instância mais forte do direito eleitoral. Tá? Na sequência, nós vamos ter o TRE, que nós vimos que estará presente na capital de cada estado e no Distrito Federal, portanto, temos aí cerca de 26 e mais um no Distrito Federal, que é considerada a instância intermediária ou segunda instância. E, na base da pirâmide, temos aqui os juízes eleitorais e as juntas eleitorais também, tá? Que são considerados a primeira instância. É um ramo que pertence à justiça especializada, possui uma composição híbrida, né? E os membros da justiça eleitoral são membros que são oriundos de outros órgãos e de outros tribunais. Informação bastante importante, pessoal. A Justiça Eleitoral ela não possui quadro próprio. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco, daqui mais uns minutos, como que é feita a escolha dos membros que irão compor os tribunais, tanto o TSE quanto o TRE. Tá?
conta com órgãos colegiados e órgãos monocráticos, além de alguns órgãos temporários e órgãos permanentes. Tá? Como exemplo de órgãos temporários, pessoal, um bom exemplo são as juntas eleitorais. Tá? As juntas eleitorais elas são formadas apenas para as eleições e após as eleições elas são desfeitas. Aqui, pessoal, cabe a gente fazer uma pequena observação, tá? Uma pequena exceção. O que acontece com as juntas eleitorais, no caso, por exemplo, das eleições municipais, ela não é desfeita exatamente após as eleições, porque isso só ocorre após a diplomação dos candidatos, daqueles que venceram as eleições, né? Temos ali prefeito, vice-prefeito e vereadores, tá? Então, somente após a diplomação deles. E como exemplo de órgãos permanentes, vamos ter os tribunais e os juízes também, né? Que, independente de haver ou não eleições, eles irão existir, tá? Os juízes eleitorais, eles são titulares de uma zona eleitoral, mas e o Ministério Público, professor? O que acontece com ele? Não é órgão também da Justiça Eleitoral? Não, pessoal. O Ministério Público não é considerado órgão da Justiça Eleitoral. Tá? Ele tem apenas um papel fiscalizador e tem o papel dele delineado diretamente pela própria Constituição. Tá bom? Atenção nisso, tá? Até porque muitas provas sempre volta e meia perguntam sobre essa questão do Ministério Público, se ele é órgão eleitoral, e a resposta é não, não é. Como que funciona a composição do TSE, pessoal? Agora a gente vai entrar na questão que nós falamos há pouco sobre a composição dos membros, já que a Justiça Eleitoral não tem quadro próprio, tá? Então, são 7 membros que são compostos para escolher o quadro de ministros, tá? E a escolha desses ministros, ela está disciplinada pelo artigo 119 da Constituição. Tá? Eu gostaria de ler com vocês na íntegra esse dispositivo, e aí na sequência a gente volta fazendo a análise dele, para podermos entender melhor, né, o que ele diz em pormenores. Então vamos lá? Diz assim, ó: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos. Atenção para essa expressão no mínimo, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma análise sobre ela, tá? Inciso 1. Mediante eleição pelo voto secreto, informação bastante importante também, que devem ter em mente, tá? Então, pelo voto secreto. A linha A: 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, vamos lá. Né? Nós vimos que teremos 7 membros, dos quais, desses 7 membros, 3 serão do STF, 2 serão do STJ e 2 serão advogados ali da classe dos juristas. Tá? Nós vimos aqui, como eu falei para vocês, que a expressão no mínimo seria bastante importante. Por quê, pessoal? Porque isso indica que a Constituição ela não veda que a quantidade de membros do TSE seja aumentada. Tá? Então, como que isso funciona? Isso pode ocorrer, professor? Pode acontecer? Pode, pessoal. Pode sim. De que forma? Através de emenda constitucional ou através de lei complementar. Somente através dessas 2 maneiras. Tá, pessoal? Então, vamos ver como é que isso acontece. Nós falamos lá sobre os membros do STF. Tá? Tiramos lá do STF, daqueles 11 membros, 3 para comporem o TSE. Dos 33 que compõem os membros do STJ, nós tiramos 2. Então foram 3 do STF, 2 do STJ. E 2 advogados que são escolhidos da classe dos juristas. Tá?
Só que essa escolha dos advogados, ela não vai se dar por voto, não vai se dar por eleição, como é o caso que acontece no STJ e no STF. Como que vai ocorrer, professor? É o seguinte, pessoal, esses advogados, além deles terem idoneidade moral, reputação ilibada, notável conhecimento jurídico, né, que é o que diz o diploma legal, eles serão indicados através de formação de listas tríplices, tá? 2 listas tríplices, porque são 2 advogados, com 3 nomes cada uma, tá? E, professor, a prova dizia alguma coisa, trazia lá numa das opções falando sobre lista sêxtupla. Pessoal, não existe lista sêxtupla. Errado, incorreto, não existe, tá? A lei não fala em lista sêxtupla, lista tríplice, sempre. Tá? Como são 2 advogados, serão 2 listas tríplices, tá? 2. Então, vai ocorrer a formação dessas listas tríplices, tá? O TSE vai pegar esse rol de nomes dessas listas e vai passar para o presidente da República, e o presidente da República vai escolher um de cada lista tríplice. Um nome. Certo? Então, assim se dá a composição do TSE. Tá? Recapitulando, pode ser um pouquinho complicado talvez para vocês entenderem, tá? Tiramos 3 ministros do STF, tiramos 2 do STJ e já temos 5 no total. Faltam os 2 advogados, tá? Os 2 advogados, eles serão indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Indicados através de lista tríplice para o presidente da República, e o presidente vai escolher um de cada lista para compor e formar finalmente os 7 membros do TSE. Tá, pessoal? É assim que funciona. E como que funciona a composição do TRE? Pessoal, vai ser um bocado parecido em alguns aspectos e um tanto diferente em outros, e daí por isso a gente vai ver com detalhes aqui. Quantos membros serão? 7. Vai ser também 7 membros, só que em cada TRE, em cada estado, cada capital de estado e também no Distrito Federal. Tá? Existe vedação, professor, para que esse número aumente? Como é o caso lá que nós vimos no TSE? Não, pessoal, não tem vedação. Tá? A composição do TRE, ela é disciplinada já pelo artigo 120, que eu também gostaria de ler com vocês, eu gostaria que vocês me acompanhassem na íntegra, para que nós possamos depois fazer a explicação desse artigo. Então vamos lá? Artigo 120 da Constituição. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Artigo 1º, ou melhor, parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. Agora vamos para a composição. Inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, de 1 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou não havendo, de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Pessoal, meio complicado, mas bastante atenção no inciso 2, porque daqui a pouco nós vamos tratar dele com maior destaque e vamos explicar bastante bem ele para vocês entenderem, tá? Então, olho no inciso 2. Inciso 3 diz: por nomeação pelo presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Tá? Parágrafo 2º diz: o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Vamos guardar essa informação. Então vamos voltar lá. Tá? Então temos aqui, os tribunais regionais eleitorais, ou os TREs, terão
2 desembargadores como juízes e 2 juízes de direito. Ou seja, de cara, o TJ está indicando 4 pelo voto secreto, sem esquecer disso, tá? Através do voto secreto, o TJ de cada estado está indicando 4 membros para compor os 7 membros fixos do TRE. Tá? Aí na sequência temos um juiz do TRF e, por nomeação do presidente também, 2 entre 6 advogados, que vai funcionar aquela questão da lista tríplice que nós vimos lá no TSE. Tá? O que é importante aqui nós sabermos? Eu falei para vocês que prestassem bastante atenção aqui no inciso 2. Tá? Inciso 2, pessoal, trocando em miúdos, o que ele quer dizer é o seguinte, bem fácil sim, bem tranquilo, tá? Embora não pareça. Se houver uma sede do TRF, se houver um TRF no estado, então será indicado um juiz do TRF, segunda instância, para poder compor esse quadro. Seria mais ou menos algo que a gente equipararia, ou que seria mais ou menos aquilo que a gente chamaria de desembargador no TJ. Só que não se usa, pessoal, não se usa a palavra desembargador na Justiça Federal. Tá? Vai ser juiz federal do TRF, caso haja um TRF naquele estado. Mas e se o estado não tiver? Não tiver TRF, não for sede do TRF. Então, pessoal, vai ser um juiz federal qualquer da primeira instância escolhido pelo TRF. Tá? Então, vamos pegar aí, por exemplo, casos de estados que tenham sede do TRF, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, Rio Grande do Sul. Nesses estados, seriam chamados, né, iriam concorrer os juízes do TRF, os juízes da segunda instância. Tá? Agora, casos de estados que não possuem TRF, como é o caso do Paraná, como é o caso de Santa Catarina, tá? Então seria um juiz da primeira instância, um juiz federal, qualquer juiz, indicado também pelo TRF. Tá? Bem tranquilo, super fácil. Tá? É exatamente isso que quis dizer aquele inciso 2 que eu pedi que vocês mantivessem detida atenção. Os advogados dos TREs, pessoal, vai estar disciplinado lá pelo artigo 120 também, inciso 3. Eles também são escolhidos através de 2 listas tríplices, com 3 nomes cada, do jeito que vai funcionar lá no TSE, que nós vimos. Né? Só que nesse caso, quem vai elaborar a lista é o TJ, é o Tribunal de Justiça. Tá? O Tribunal de Justiça vai pegar essas listas tríplices, lembrando aqui, pessoal, por favor, não esqueçam disso, sem lista sêxtupla. Tá? Não se usa a expressão lista sêxtupla. Lista tríplice sempre. Tá? Então, o TJ vai pegar esse rol de nomes, vai encaminhar para o TRE. Tá? O TRE vai pegar essas listas e vai repassar ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O TSE entrega ao presidente da República essas listas, lembrando que cada lista conterá 3 nomes, e o presidente vai escolher um nome de cada lista. E aí teremos os 7 membros que irão compor o TRE de cada estado. Tá? Então vamos voltar lá e relembrar mais uma vez, pessoal. Vamos ver aqui, ó. 7 membros fixos, tá? 7 membros fixos, sem vedação por enquanto ao aumento do número desses membros. No entanto, o que vigora por enquanto é que são 7 membros fixos, tá? Existe algum conflito, será, entre o Código Eleitoral e a Constituição em relação à questão do número de membros do TSE?
A princípio não, pessoal. Tanto que a Constituição, ela recepcionou o artigo 13 do Código Eleitoral, que é exatamente o artigo que mostra que o número de juízes dos TREs, ele não pode ser reduzido, não pode ser diminuído, até porque é constitucional a quantidade de membros lá, mínima, tá? No mínimo, foi isso que nós vimos lá atrás, né? Mas pode ser elevado até 9, é o que diz o artigo 13 do Código Eleitoral, e esse artigo ele foi recepcionado pela Constituição. Então não existe nenhum tipo de conflito aqui em relação a isso não, tá? A alteração do número de membros também só vai ocorrer através de lei complementar ou emenda constitucional, do jeito também que nós vimos para o caso do TSE, a mesma coisa, tá? Os presidentes e os vice-presidentes também vão ser escolhidos dentre os desembargadores. Vimos lá que o TJ vai indicar 4 que serão escolhidos através do voto secreto, né? Desses 4, 2 serão desembargadores. Então, dentre eles é que serão escolhidos os presidentes e os vice-presidentes do TRE, tá? Já no caso do corregedor, pessoal, o corregedor ele vai fazer a fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais e também vai colocar em prática a expedição das orientações sobre procedimentos e rotinas que os cartórios eleitorais precisam fazer, precisam observar, tá? Ele vai ser escolhido de acordo com o regimento interno de cada TRE. Tá? Então, para saber como que o corregedor é escolhido lá, a gente vai ter que pegar cada TRE individualmente e lá e ver como que o corregedor é escolhido. Aqui em alguns casos, né, no caso de TRE de alguns estados, o vice-presidente acaba acumulando os 2 cargos, tá? Então, nesses estados, a gente vai ter o vice-presidente sendo vice-presidente e corregedor, tá? Vamos recapitular isso daí para a gente poder ver como é que fica essa função, essa escolha dos 7 membros do TRE. Então tá. Quem que vai ser eleito? Vimos lá. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, também por voto secreto, e 1 juiz do TRF. Lembrando que se o Estado tiver TRF, vai ser o juiz do TRF. E se o Estado não tiver TRF, vai ser um juiz de primeiro grau escolhido pelo TRF. Tá? A Constituição também não diz como que vai ser a escolha, né? Ela não mostra como que vai ser a escolha desse juiz do TRF, mas com a regulamentação própria que já se conhece, já se sabe também que ela é realizada através de voto secreto, pessoal. E, por nomeação, a composição do TRE, ela irá ser feita por 2 advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada, sempre lembrando que a sindicação é feita pelo Tribunal de Justiça e a nomeação pelo Presidente da República, tá? Vai funcionar desse jeito. E o que nós temos para falar sobre os juízes eleitorais, pessoal? Juízes eleitorais, eles possuem a jurisdição nas juntas eleitorais, tá? Exercido por um juiz de direito, já vimos, e voltamos a relembrar que a justiça eleitoral não tem quadro próprio, então esse cargo vai ser exercido por um juiz de direito, tá? E ele é o único órgão monocrático, porque os demais órgãos são colegiados, exercem a função também por um biênio e podem ser reconduzidos por mais um biênio, mas nunca, né, mais do que 2 biênios consecutivos, e acumulam os 2 cargos, que é o cargo da Justiça Comum e o cargo de juiz eleitoral. Dentre essas competências, a gente pode destacar 6 aí, que são as principais, né, que seria a determinação de inclusão, inscrição ou exclusão de eleitores, o registro dos candidatos municipais, quando nós temos lá as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? A diplomação é feita por esse juiz eleitoral.
Ele divide também, é responsável por dividir a zona eleitoral em seções, que é onde nós votamos, tá? Faz a expedição dos títulos e concede também a transferência dos eleitores, designa locais de votação até 60 dias antes da votação das eleições e fornece quitação eleitoral aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados. Pessoal, bastante importante isso aqui, é por motivo justificado, tá? E em relação às juntas eleitorais, pessoal, o que nós temos a dizer? Juntas eleitorais, elas também são um órgão colegiado, só que é um órgão deliberativo, tá? Elas possuem atuação provisória, formada 60 dias antes das eleições e extinta logo após, exceto dentro daquele caso que nós mencionamos, no caso das eleições municipais, que elas duram um pouquinho mais, tá? E é composta por um juiz de direito e mais 2 ou 4 cidadãos. Então é correto dizer, pessoal, que as juntas elas são compostas por 3 ou 5 membros? O que vocês acham? Sim, né? É correto. É composto por um juiz e por 2 ou 4 cidadãos, o que vai dar um total de 3 ou 5 membros, dependendo do caso, tá? Então, as pessoas que não podem compor, pessoal, as juntas eleitorais, quem é que está vedado de compor as juntas eleitorais? Candidatos, cônjuges ou parentes do candidato até o 2º grau, temos mais alguns. Dirigentes de partidos políticos, autoridades, agentes policiais e funcionários que desempenham cargo de confiança no Poder Executivo. Tá? Então, essas pessoas estarão vedadas de participarem das juntas eleitorais. Tá? E o que a gente pode destacar aí como competência das juntas eleitorais? Então, competência delas, apuração dentro de um prazo de 10 dias, também é importante, tá? Esse prazo. Por que é importante, pessoal? Agora com a urna eletrônica, esse prazo é bem menor, tá? Mas, como temos aí novamente o voto com cédula de papel voltando, né? E em alguns casos a cédula de papel funcionando por conta da falta de manutenção da urna eletrônica, então essa competência continua existindo com esse prazo. Então, a apuração no prazo de 10 dias das eleições, né, realizadas nas zonas eleitorais sob a jurisdição daquela junta, né, a resolução de impugnações e alguns incidentes verificados durante a contagem e apuração dos votos, expedição de boletins de apuração com o resultado de cada sessão. Essa competência é bastante cobrada, pessoal. Também, ó, vamos lá, número 3 a gente vai destacar aqui, ó, muita atenção ao número 3, a competência número 3, tá? Boletins de apuração com o resultado de cada sessão. Expedição de diplomas para os eleitos para os cargos municipais, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, tá? Algo bastante importante para a gente notar e para a gente destacar é que quando o município ele possuir mais de uma junta, a expedição do diploma ela sempre vai ser feita pelo juiz mais antigo, tá? 10 dias antes da nomeação, portanto, nós temos aí 70 dias no total. Por que 70 dias? Lembram dos 60 dias antes das eleições? Pois é, são aqueles 60 dias e mais esses 10 dias da nomeação, antes da nomeação, tá? Então, 70 dias antes das eleições, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas, elas já deverão estar publicados no órgão oficial do Estado dentro de um prazo de 3 dias, pessoal, 3 dias, tá? Em petição fundamentada, caso seja necessário impugnar essas indicações. E nas apurações, as juntas elas podem se desdobrar em turmas, né? Sendo que cada uma delas tem sob responsabilidade os seus membros. Tá?
Terminando, o presidente da junta ele vai ter a faculdade de nomear entre cidadãos de notória idoneidade, alguns escrutinadores e auxiliares num número máximo que seja capaz de atender aos trabalhos que foram confiados àquelas pessoas, tá? E sempre que houver mais de 10 urnas, é importante a gente destacar também que esses escrutinadores, a escolha deles vai ser obrigatória, tá? Pessoal, por enquanto, era só o que nós tínhamos para hoje, tá? Eu trouxe aqui para vocês também o meu contato, caso vocês desejem entrar em contato comigo ou tenham qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição de vocês. Isso era o que nós tínhamos para hoje. Eu desejo a todos vocês bons estudos.